Então, boa tarde a todos. Estamos aqui começando mais uma edição do Papo no Ar, que é um evento promovido pela Escola no Ar. Um encontro semanal, onde a gente conversa sobre assuntos ligados à educação, ao ensino e aprendizagem. E temos hoje como convidados especialíssimos o professor Jorge Miklos e a professora Kátia Jane Bernardo. O professor Jorge Miklos é professor titular do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Midiática da Universidade Paulista, graduado em História e Ciências Sociais, mestre em Ciência da Religião e doutor em Comunicação. A professora Kátia Jane Chaves Bernardo, graduada em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia, graduada em Design Gráfico pelo Centro Universitário Jorge Amado, especialista em Terceira Idade pela Universidade Católica de Salvador, mestre em Teoria Psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em História Social pela Universidade Federal da Bahia. Começo agradecendo imensamente a participação de ambos os professores. Nosso tema de hoje são os desafios ao ensino e aprendizagem em tempos de isolamento social. Então, nosso papo, um pouquinho mais de uma hora, um pouquinho mais. Vamos tentar ir num bate-papo livre, a gente discutir um pouquinho quais são esses desafios e o que a gente espera, para o momento que a gente volte à nossa rotina diária em sala de aula. Então, vamos começar o nosso bate-papo, com uma breve apresentação, uma breve colocação inicial, começando pela professora Kátia, e, na sequência, a gente passa pelo professor Jorge Miklos. Então, muito obrigado, professora Kátia. Eu que agradeço, Anderson, é um prazer estar encontrando com você aí, depois de tanto tempo, sem lhe ver pessoalmente, Meu parceiro aí nas viagens de avaliações de curso. Prazer, professor Jorge, muito bom estar lhe conhecendo nesse momento, que é um momento bastante particular das nossas vidas, Jamais imaginamos que passaríamos por uma situação como essa que estamos vivendo. Eu tenho dito sempre, quando falo desse momento, que a pandemia ela vem para intensificar, para apressar processos que já estavam em andamento. Eu acho que isso acontece de maneira geral e com a educação em particular. Nós já vínhamos falando de virtualização de aula, ao aumento da carga horária nos cursos, da oferta de disciplinas virtuais, mas não esperávamos que isso fosse acontecer dessa maneira tão radical como a pandemia nos abriu. Então, estamos aí num momento de aprendizagem, muita aprendizagem, um momento de adaptação, de aproximação a essas tecnologias que vêm para o bem e para o mal, depende de como a gente vai usá-las, de que forma vamos nos apropriar e usá-las. Muito obrigado, professor Jorge. Bom, primeiro quero agradecer ao Anderson pelo convite, privilégio poder dialogar sobre esse tema. Professora Kátia, é um prazer enorme conhecê-la, ouvindo a leitura do seu currículo, já percebendo, temos afinidades eletivas, eu sempre tenho uma queda pela psicologia, que eu sempre namorei, pela psicanálise também, não é? E eu acabei sendo um discípulo teimoso e desobediente da psicanálise, acabei caindo para o Jung, sabe como é que é? Sim. Mas está tudo certo. Mas tá tudo certo. Eu acredito também, como na mesma linha que a professora Kátia, a gente está aqui num momento constante de aprendizagem, ressignificação das coisas, da própria vida, não é? Eu acredito que a pandemia vai trazer grandes ensinamentos. Eu sou um pouco assim, eu tenho algumas perspectivas que apontam que talvez a gente vai ter grandes mudanças nos relacionamentos tecnológicos, nós com a tecnologia, vai potencializar aquilo que já vinha acontecendo em muitas áreas da sociedade, que era
uma digitalização ou até uma uberização do mundo do trabalho. Então, a pandemia veio potencializar isto, não é? Isso já estava em curso, a algoritmização, os big data, a inteligência artificial, ou seja, a pandemia vai ser um momento em que isso vai se incrustar muito na vida social, não é? Na vida do trabalho, nas nossas relações na universidade, na pesquisa, né? Eu tenho um certo assim, pé atrás, né? Eu costumo dizer que eu sou um pessimista, né, no diagnóstico, mas um otimista no prognóstico, né? Então, eu tenho um certo pé atrás de que a pandemia vai trazer uma melhoria moral da humanidade. Eu acho que alto lá que o andor é de barro, né? Não é bem por aí, né? Outras epidemias mais graves já aconteceram e nem por causa disso a humanidade ficou fofinha, como alguns lá na Vila Madalena, aqui em São Paulo, gostam de pintar, né? Mas, de qualquer forma, acho que tem um cenário aí bastante interessante para a gente começar a pensar esse processo de ressignificação, sim. Muito bacana. Nossos dois convidados hoje, a professora Kátia, diretamente de Salvador, na Bahia, o professor Jorge, de São Paulo, que são dois estados com realidades distintas, seja no tempo pré-pandemia, mas também distinta no tempo durante a pandemia. Eu gostaria da gente iniciar o nosso bate-papo, cada um falando um pouquinho da realidade educacional, né, do setor educacional, no ensino superior, né, mas quiserem falar também das camadas anteriores, ensino médio e fundamental, fiquem à vontade, mas quais são essas características em Salvador, na Bahia e em São Paulo? Eu sei que tem uma linha, né, comum, né, principalmente no setor privado. Nós temos aqui o professor Jorge Miklos, que atua numa universidade privada, a professora Kátia Jane, que atua numa universidade pública e também numa universidade privada. Nós tivemos um bate-papo anterior a entrar ao vivo, bem interessante. Eu acho que seria bacana a gente retomar um pouquinho essa realidade. Convido novamente a professora Kátia a se posicionar nesse sentido, talvez resgatando aquela fala que a gente teve um pouco antes de entrar ao vivo aqui. Fique à vontade. Eu tenho o privilégio, né, de transitar tanto no público quanto no privado. Fiz isso minha vida inteira. Eu digo, desde que eu me entendo por gente, eu estive sempre no público e no privado, e identificando as diferenças nos dois espaços, né? Hoje nós temos as universidades públicas que não retornaram às aulas desde que foi decretado aí o afastamento social. Então, dentro da universidade pública, nós temos trabalhado com projetos de extensão, projetos de pesquisa, mas não virtualizamos as aulas. Ao contrário, na instituição privada que eu trabalho, nós fizemos isso muito rapidamente, né? Na quarta-feira, houve o decreto de proibição de continuidade das aulas, o afastamento social, e na segunda-feira nós já estávamos passando, quinta e sexta-feira dessa mesma semana, todos os professores e coordenadores passaram por um treinamento intensivo, né, de uso das ferramentas, da plataforma que íamos usar, e na segunda-feira os professores já estavam em sala de aula, dando aula virtual, né? E assim, que para nós, naquele momento, foi um susto, porque nós jamais pensávamos passar por aquela, acho que ninguém, né, pensava em passar por uma experiência dessa, mas eu digo sempre aos meus colegas da instituição privada, eu tenho muito orgulho da equipe que a gente trabalha na privada, né? Eu digo, gente, que a capacidade de adaptação, de criação, de reinvenção que nós, professores, temos. E uma semana, esses professores estavam dominando um ambiente que eles não tinham utilidade. Não é claro, nós tivemos professores que fizeram isso com mais facilidade, nós tivemos professores de diversas faixas etárias, professores que estavam mais próximos da tecnologia, mas, assim, eu posso dizer que 99% dos professores se adaptaram bem a essa questão da virtualização, e
Nós passamos por um semestre de um aprendizado intenso, né? Eu acho que nunca trabalhamos tanto, mas que os professores da instituição privada que passaram por esse processo de aprendizagem da virtualização, eu digo sempre que é a espécime animal com maior grau de resiliência, né? São esses humanos chamados professores, e que têm um compromisso com a educação, né? Porque, assim, eu posso dizer que isso foi feito sem danos à formação acadêmica dos estudantes que estavam submetidos a essas aulas virtuais. Ali, com toda a seriedade, usando os recursos que eram possíveis, professores que usaram vídeos, que usaram poesia, que usaram arte, enfim. E tivemos resultados de trabalho surpreendentes, né? E eu digo sempre, né, que não dá para a gente comparar a vida na instituição pública e a vida na instituição privada. Porque uma instituição privada ela não pode ficar 4 meses esperando como é que a pandemia vai se desenrolar para que as aulas aconteçam, né? É uma questão de sobrevivência das instituições, é uma questão de empregabilidade desses professores que estão dentro dessas instituições. E, assim, a minha experiência pessoal, eu posso dizer que, apesar de toda essa intensidade pelas quais nós passamos, nós conseguimos fazer isso com um ingrediente que eu entendo que é fundamental, tanto na relação professor e aluno, quanto na relação do corpo docente, não é, com a coordenação entre os docentes, que é o afeto. Né? Então, tudo isso foi feito com afeto, né? Tudo isso foi feito com solidariedade. Solidariedade é uma palavra-chave nesse momento, né? Em que um professor ajudava o outro, que tinha maior dificuldade, e os próprios alunos que iam compreendendo as dificuldades desse momento, né? Então, foi assim que passamos aí esse primeiro momento de virtualização das aulas. Obrigado. Jorge? Bom, eu começo dizendo assim, que a realidade aqui de São Paulo ela é bastante emblemática para o que eu quero dizer. Né? Fazendo eu fiz um estudo, uma pesquisa, em alguns lugares em loco, estive em loco, na América Latina, né? Quer dizer, México, Colômbia, Venezuela, Argentina, Uruguai, e os países da América Central também, a Costa Rica, né? De uma forma geral, talvez a exceção aí vai ficar pelo Chile, né? Porque o Chile passou por um processo bastante difícil de Chicago Boys, né? Mas tirando o Chile, que é uma exceção, o cenário é o seguinte, né? Na América Latina em geral, e aí Brasil, e aí eu estou querendo chamar a atenção para São Paulo, é uma exceção. Porque o que acontece? Na América Latina, as universidades públicas, elas abarcam de 90% a 80% dos alunos, né, do ensino superior. Né? E os alunos do ensino privado são contemplados por 20%, né, as universidades privadas. O caso exemplar é o México. Né? Lá 80%, 90% estão nas universidades públicas, né? E 20%, 30%, o máximo 30%, né? Acho que 20% estão nas privadas. As universidades públicas, elas atendem no México, na Colômbia, na Argentina, no Uruguai, na Costa Rica, as famílias, os egressos das famílias das camadas mais pobres da sociedade, né? Então, lá, o aluno mais pobre, que vem de uma família mais humilde, ele pode vislumbrar a possibilidade, sem ter que fazer um esforço hercúleo, né, de fazer uma epopeia homérica, né, lá ele pode sair de lá com o ensino superior. Né? A realidade em São Paulo é exatamente o inverso. Né? A universidade pública aqui em São Paulo, ela atende especificamente o aluno da camada da classe alta, né? Aqueles que são as famílias mais abastadas, né? E, no máximo, 10%, no máximo, aqui eu estou sendo muito generoso, 10% da população universitária, né, são os 10% que estão nas universidades públicas. Aí, no caso, é a USP, a Unicamp,
a Unesp e a Federal, né, de São Paulo, né? Os outros 90% são atendidos pelas universidades privadas, né? Então, aqui, o filho do pobre, aqui em São Paulo, o filho da família pobre, se ele quiser fazer faculdade, é muito difícil, mas é muito difícil mesmo ele entrar numa USP. É muito difícil ele entrar numa Unicamp. É muito difícil ele entrar numa Unesp ou numa Federal. Não que não aconteça, acontece, né? Claro que acontece, né? Mas é exceção. Então, se é uma exceção, confirma a regra. A universidade pública em São Paulo, ela existe para os ricos, para os privilegiados, para a elite branca abastada. Os pobres, pretos e periféricos, se quiserem estudar, têm que pagar por isso. A meu ver, isto é, no meu entendimento, uma barbárie, né? Uma barbárie, né? Assim, uma das barbáries mais cruéis que o sistema universitário paulista pode fazer com a sociedade, né? Que é barrar o ingresso do aluno pobre, do aluno da camada pobre, numa universidade pública que é sustentada com o dinheiro público, o suor do sangue do pai dele, da mãe dele, do irmão mais velho dele. Ele não pode estudar numa universidade pública. Ele vai ter que pagar para estudar numa privada. E os professores idem, né? Quer dizer, a grande massa dos professores estão também nas universidades privadas e não nas universidades públicas, né? Então isso é uma realidade muito clara em São Paulo, muito clara em São Paulo, né? E de uns anos para cá, claro, com honrosas exceções, né? Não podemos deixar de citar as honrosas exceções, né? Não precisa nomear, mas há exceções. Os professores das universidades públicas pouco têm se interessado pela relevância social do seu trabalho, né? Se fecham nos seus gabinetes, nos seus privilégios, ficam lá escrevendo papers para o seu colega da sala do lado ler, né? Assim, e aí eles trocam de paper um pelo outro, né? E é interessante porque a grande relevância social aqui em São Paulo é feita pela universidade privada, né? Que é ela que absorve a grande massa dos alunos pretos, pobres e periféricos, né? Falo isso como professor do ensino superior em São Paulo já há 20 anos, né? Então, em tempos de pandemia, o que aconteceu foi o seguinte, estava aqui pensando, se daqui a alguns anos forem perguntar para um professor da USP, da Unicamp ou da Unesp, o que ele fez no ano de 2020, ele vai falar, lavei as mãos com álcool em gel. Ele não fez mais nada. Certo? Ele não fez mais nada. Ele só lavou as mãos com álcool em gel. Ele não fez mais absolutamente nada, né? Já o professor da escola da universidade privada, e aí eu nem preciso repetir, porque aconteceu a mesma coisa que a professora Kátia acabou de descrever, né? Os professores da universidade privada tiveram que se virar nos 30, como diz o popular, né? Eu costumo dizer que eles tiveram que trocar o pneu com o carro andando. Certo? Tiveram que trocar o pneu com o carro andando, o carro estava andando e vamos ter que trocar o pneu. Vamos ter que aprender a se reinventar, se ressignificar a relação ensino-aprendizagem. Isso tentando heroicamente garantir que a pessoa que está do outro lado, o ser humano que está do outro lado, que é o aluno, que paga com muito sacrifício essa mensalidade, né? Com muito sacrifício, que são meninos e meninas que têm 18, 19, 20 anos, que trabalham no telemarketing, que trabalham nos fast foods, que trabalham na universidade que eu atuo é isso, né? Os meus alunos, eles trabalham em telemarketing, trabalham em fast food, eles acordam 4h30, 5 horas da manhã, eles moram na periferia, eles têm que pegar muitas conduções para conseguir chegar ao trabalho e mais outras para ir para a universidade e depois ir para casa. Chegam em casa depois da meia-noite, 1 da madrugada. Aqui em São Paulo, o deslocamento é muito complicado. Concluindo, né? Tem que pagar essa universidade. Então, eu acho que os meus colegas professores de universidades privadas
por conhecer essa realidade, honraram aquilo que eles estão fazendo. Muito bem. São 18 anos, né, no ensino superior, aqui em São Paulo, e são 28 anos de docência em diferentes níveis. Quando eu comecei, ainda muito jovem, em cursos técnicos, com 20 anos, o ser professor, naturalmente eu era um garoto, crescendo na carreira, mas o ser professor ainda era algo desejado, né, a se desejar, a você querer se espelhar, se referenciar, né, por aquelas pessoas que falavam com tanta propriedade sobre determinados assuntos. E eu comecei a perceber ao longo da minha carreira, principalmente no ensino superior, como isso foi sendo precarizado, né? Como ser professor acabou se tornando algo até vexatório, pejorativo, né? Você não serviu para mais nada na sua vida, né? Você só dá aula, você não trabalha. E mais do que uma percepção popular, a gente passa a enxergar essas empresas da educação. Eu acho que falar escola privada, né, é um contrassenso. Primeiro a gente tem que falar o privado, depois falar a escola. Ela está numa segunda instância dentro dos objetivos daquela empresa. Né? A empresa visa o lucro, né, e obtém esse lucro através de um produto que ela vende, que é a educação. Eu comecei a ver dentro do setor privado, cada vez mais o professor ser colocado numa instância de custo, de gasto, né, de semestralmente ser trocado, né, por operários mais baratos, que fizessem o mesmo trabalho, sobrecarregados. Semestralmente, eu vejo colegas, né, recebendo aulas de disciplinas que não fazem parte da sua formação, tampouco daquilo que ele estuda, né? Mas ele tem que dar aquela aula, se vira, aprende para ensinar, né? Então, essa precarização do ser docente, né, do ser professor, me acompanhou ao longo da minha curta carreira, né? E isso traz impactos muito perversos, né, na nossa categoria, né, aos nossos colegas. E, de uma hora para outra, né, esses mesmos espaços, essas mesmas escolas privadas tiveram que debruçar, né, todas as suas fichas nesse, né, que ela precarizou, nesse que era um problema. A coisa só acontecia, né, muito bem dito pela professora Kátia, se nós, professores, munidos do nosso afeto, né, do nosso senso de empatia, de alteridade, né, se a gente fizesse dar certo. E nos desdobramos para que a coisa desse certo. A pergunta que vem agora, né? Será que, para esses gestores educacionais, né, para esses empresários da educação, será que isso é claro? Será que no momento que a gente retornar, será que muda alguma coisa nessa percepção do professor, né, como um elemento chave dentro de uma instituição educacional? E eu vou resgatar aqui a fala da professora Terezinha Rios, uma colega aqui de São Paulo. Numa oportunidade ela disse, a escola somos nós pessoas. Né? A escola não é isso aqui, né, esse espaço que vocês estão. A escola não é o seu auditório, a escola não é o computador, não é a carteira, não é a oficina. A escola somos nós. Né? Talvez a gente perdeu um pouquinho esse senso de que a escola seja nós. Mas será que quando a gente voltar, será que nossos gestores terão, e é uma especulação, lógico, terão tirado, né, dessa experiência um pouco mais, né, da humanidade que nos falta? Quem quer começar? Eu entendo, Anderson, que a gente não pode generalizar, né? Então, assim, eu não acredito que a percepção vai se dar de maneira igual em todas as instituições, inclusive porque a gente tem instituições com perfis muito diferentes, né? Nós temos instituições que são menores, nós temos hoje grandes aglomerados, não é? Aí, então, eu acho que a forma de lidar e de reconhecer isso vai ser muito diferente de uma instituição para outra, depender dos valores dessa instituição, depender da cultura dessa instituição. Eu tenho ouvido, na instituição que eu trabalho, na instituição privada que eu trabalho, eu tenho ouvido sempre muito elogio
com relação ao corpo docente, né? Se isso vai continuar quando voltarmos ao presencial, a gente não pode saber, mas, assim, a forma como eu vejo, como eu ouço, né, os gestores maiores dentro da instituição se referir a esse movimento do corpo docente, me faz ter a esperança de um reconhecimento, né, sim, com relação à qualidade desses docentes que hoje prestam serviço a essa instituição. Então, assim, eu já ouvi minha pró-reitora acadêmica se emocionar várias vezes, né, ao se referir, e ela mesma dizia assim, gente, eu não acreditava. Quando a gente começou esse movimento, que nos vimos obrigados a começar esse movimento, eu não acreditava que a gente conseguisse isso. E olha só, os nossos professores conseguiram isso. Com 15 dias, nós estávamos aí com as aulas rodando tranquilamente. Isso, de fato, aconteceu. Eu acho que os alunos se gratificarem, é claro que nem todo aluno se adaptou maravilhosamente, ele sabe que está bom da aula. Aliás, eu acho que as aulas, elas viu para deixar muito claro a diferença social, a diferença entre alunos e professores. Isso ficou muito claro. Nós temos tanto no corpo docente, pessoas com desigualdades sociais, econômicas muito grandes, não é? E que, no caso da instituição onde eu trabalho, a instituição fez um movimento de comprar chip para os estudantes, né, de professores que precisaram de computador, que a instituição fez um movimento de levar na casa desses professores computador, para que esses professores tivessem a possibilidade de dar suas aulas. Então, assim, nós vimos que havia ali uma diferença muito grande, mas, com toda essa diferença, eu vi inúmeras vezes a nossa pró-reitora acadêmica, o nosso reitor, né, verbalizar o reconhecimento que eles tinham por todo o investimento do corpo acadêmico docente na direção desse movimento, né, de fazer com que isso acontecesse e acontecesse bem. Eu entendo que nada será como antes. Não dá para a gente imaginar que nós vamos sair dessa experiência e vamos voltar para as salas de aula como nós estávamos antes. Eu, inclusive, com relação à avaliação, eu faço votos que a gente não volte para o que era antes, né? Eu digo sempre, eu nunca acreditei no modelo de avaliação que nós tínhamos de provas individuais escritas na sala de aula e que ali o aluno tinha que se lembrar do que ele leu, que aquilo ali não mede conhecimento nenhum. Agora, nesse momento de virtualização, nós fizemos uma experiência que foi a prova com consulta, que os alunos podiam fazer consulta e que foi uma oportunidade desses alunos desenvolverem habilidades e competências que a prova de decorar não permitia, né, de fazer pesquisa, de colocar com as próprias palavras ali o que eles pensavam. Então, assim, eu acho que não vamos voltar, não é, como éramos antes. Acho que, entendo que o uso da tecnologia ele vai ser ampliado, sim, nas instituições, especialmente nas instituições privadas. A gente sabe que isso vai ser algo que vai ser usado, porque no momento em que a gente conseguiu fazer isso, marcando, né, uma diferença que eu entendo que é importante que seja marcado, nesse momento nós temos uma virtualização das aulas síncronas, que é diferente da virtualização das aulas no modelo assíncrono, que é o famoso EAD que nós conhecíamos antes, né, que são modelos completamente diferentes. Mas eu entendo que mesmo voltando, nós vamos ainda experimentar durante algum tempo essa virtualização, mesmo que a gente volte presencial. Nós não vamos poder voltar no presencial 100%, por longo tempo nós ainda vamos ter medidas de segurança, com somente uma parte das pessoas voltando presencialmente, outra parte vai precisar ficar virtualmente, e que nós não vamos voltar mais 100% presencial como nós tínhamos, né? Mas não entendo que se
esse percentual de virtualização aumente, e isso denota ou indica uma falta de reconhecimento das instituições em relação ao investimento que esses professores fizeram, né? Eu entendo que o reconhecimento ao movimento desses professores está aí, na pauta do dia, na forma como os gestores das instituições que se comportam dessa maneira, e é claro que eu não estou falando isso de uma maneira geral, né, das instituições que têm uma visão diferente com relação à educação, que há esse reconhecimento, sim. E eu desejo de todo o coração que na nossa volta isso se solidifique, né? Que isso sirva para uma extensão aí da nossa prática docente, seja ela no presencial, seja ela no virtual. Porque fazemos bem o que fazemos, né? Fazemos muito bem o que fazemos. É verdade. Professor Jorge? Bom, eu vou tentar apresentar aqui alguns números, alguns dados do que nós vivemos aqui em São Paulo de março para cá. Tentando responder sua questão, Anderson, né? Então, em primeiro lugar, nós entramos em quarentena aqui no dia 16 de março, que era uma segunda-feira. Então, a partir de segunda-feira, 16 de março, as aulas foram suspensas presencialmente, não é? Quando foi no dia 10 de abril, as universidades privadas em São Paulo, elas contabilizaram 70% de inadimplência. 70% de inadimplência. Foi uma conta que as universidades tiveram, né? O que levou essas universidades, no próprio mês de abril, demitirem 30% da sua mão de obra técnica, administrativa e operacional, cortar contratos com empresas de limpeza e de segurança, enfim, reduzir ao máximo o custo operacional de mão de obra que estava ligada a serviços, né? Então, houve uma demissão, logo no mês de abril, houve uma demissão de 30% da mão de obra técnico, administrativa, operacional, não atingiu o docente, né? Mas essa mão de obra foi demitida, 30%. E os que ficaram em maio tiveram seu contrato de trabalho reconfigurado a partir de uma medida provisória do governo. Ou seja, tiveram uma redução de 70% da sua carga horária e de 70% também do seu salário. Então, uma jornada de trabalho que era de 8 horas por dia se restringia a fazer 2 plantões de meio período na universidade, para aqueles que ainda estavam empregados, e também houve uma redução salarial, né? Quando foi no final de junho, isso eu não preciso nem ter o pudor de não dizer o nome da instituição, porque isso foi amplamente noticiado, né, pela mídia, né, assim, pela própria mídia, então não é nem uma questão, não me sinto aqui rompendo nenhum compromisso ético, né, porque isso foi escancaradamente noticiado. Uma instituição aqui de São Paulo, chamada Uninove, né, que costuma usar como seu marketing a Uninove é 10, né, ela demitiu 600 professores e eles foram avisados pelo POUPAP, quando eles entraram lá na área né, do professor, veio um POUPAP avisando que você está demitido, entregue as suas credenciais, você tem um prazo para isso, tarará, né? Então, 600 professores foram demitidos aqui, né? E isso aconteceu em outras universidades também, mas só que não desta forma por POUPAP, né? Muitas universidades reduziram também drasticamente o seu quadro de professores, porque não sabiam, obviamente, qual seria o cenário no segundo semestre, né? Afinal de contas, a inadimplência é alta, né? Existe aí uma questão muito clara, né, de custo, né, de custo operacional e da questão. E aí, assim, eu estou dando esses números pelo seguinte, né? Eu acho que o que aconteceu, eu vejo que o que aconteceu na educação, né, é um fenômeno que a gente chama de financiarização da vida, né, da vida social, né? Quer dizer, quando você fala em economia, a palavra economia vem da palavra oikos,
É engraçado porque é a mesma origem da palavra ecologia. A palavra economia é da mesma origem da palavra ecologia, vem da palavra oikos, né? E quando eu estudei o Adam Smith, eu me lembro de ter lido no Adam Smith, lá de 1776, no seu clássico A Riqueza das Nações, o quanto ele defendia o valor social da competição, da economia de mercado, da economia, porque gera renda, porque gera trabalho, porque gera emprego, porque faz bem para todo mundo, né? Então, ele via o empresário, ele olhava o empresário como um empreendedor e o empresário-empreendedor como um homem que fazia muito bem para a sociedade. Acontece que dos anos 90 para cá, dos anos 90 do século XX para cá, a economia passou a sofrer um processo que a gente chama de financiarização. Ou seja, quem ganha hoje é o rentista, é aquele investidor, né? E isso começou em vários segmentos da economia, né? Começou na indústria, foi para o comércio e atingiu também as universidades. As universidades também hoje foram compradas por carteiras de investidores, né? E a única coisa que esses investidores querem é realizar, né? Então, quem está no comando das universidades hoje, né? Você falou uma coisa que me fez pensar isso, né? Você começou sua carreira e tal. Também eu me lembro que eu ia conversar lá com o meu coordenador ou o diretor da universidade que eu atuava, e a gente conversava, ele falava assim, eu fiz psicologia, eu estudei educação, eu fiz pedagogia, eu fiz educação, e depois eu me especializei em gestão escolar, e tarará, quer dizer, o currículo dele estava focado para a educação, né? Ele podia ter feito comunicação, educomunicação, tecnologia, legislação, mas focado na educação. Hoje você vai conversar com os diretores das universidades privadas em São Paulo, qual a sua formação? Eu sou especialista em finanças. Sim. Quem bate o martelo, quem está com a caneta na mão, ele entende de Excel, ele entende de finanças, ele entende desta área, né? Então, ele sabe muito bem manobrar e manipular os números, né? Sempre porque ele é um funcionário deste grupo de rentistas que são estrangeiros, que, na verdade, não são nem nacionais, não são nem rentistas brasileiros, que são rentistas estrangeiros que compraram essas grandes universidades e que transformaram essas universidades num dos seus nichos de lucro, né? Então, eu não sei exatamente se a gente pode vislumbrar um cenário muito promissor, pelo menos aqui na realidade de São Paulo, né, em relação a isso. É claro que há exceções, é claro que há algumas instituições, inclusive, que eu conheço, que não pensam assim, que não agem assim, né? Mas as grandes instituições, o que aconteceu foi isso. O fundador, a família fundadora, tinha uma vocação para a educação. E fundou a universidade, né? Vocacionado para a educação. Mas aí eles envelheceram e morreram. E isso ficou de herança para os filhos. Os filhos não têm necessariamente essa vocação. E o que eles fizeram? Eles venderam. E venderam para quem? Venderam para acionistas. E o que o acionista pensa? Ele abre de manhã o seu smartphone e ele quer saber o seguinte: qual é né, o quanto que valorizou a ação, né, no mercado, né? Então, o professor, ele é uma commodity, né? Ele é uma commodity, é uma galinha, para falar português, para fazer uma metáfora bem que eu gosto de fazer quando eu estou falando sobre esse assunto, é uma galinha. Olha, você está aqui para botar ovos, meu caro, né? Se você colocar muitos ovos, tudo bem. Agora, se esse negócio de ovos começar a não dar mais certo, infelizmente você vai para o abate. Assim, essa é a questão. O cenário, me parece que é esse. Desculpe se eu me estendi, mas eu observo isso. Muito bom. As duas colocações, né? Fiquei bem feliz com a fala da Kátia, né? Da instituição onde ela habita, onde ela exerce a sua profissão no campo privado na Bahia, e ter esse respaldo, né? Da minha visão que o Jorge traz, que é uma visão mais próxima do que eu vivo aqui,
de como esse mercado da educação segue um caminho, né, de autofagia, como essas escolhas vão fazendo com que a própria instituição, o valor percebido dessa instituição, como ele passe a decrescer. Então, é uma morte interna, né? Começa a morrer por dentro, e não se dá conta, porque a planilha, né, não mostra, não traz essa emoção, né? A planilha não dá essa dimensão da emoção. E quando se tem conta disso, às vezes já é tarde demais, né, e não tem como reverter. Então, vimos inúmeras faculdades e universidades privadas aqui em São Paulo que tiveram o seu valor percebido sendo depreciado ao longo do tempo em função de algumas escolhas que não foram tão eficientes, né? Existe uma questão, voltando para esses desafios, né, sobre ensino e aprendizagem, que é essa mediação da tecnologia, né? A Kátia falou na fala anterior que a tecnologia veio para ficar e talvez seja ainda mais impulsionada nesse momento pós-pandemia. Eu tenho uma visão muito particular, né? Eu acho o termo EAD uma falácia. Eu não acredito em educação à distância, né? Porque a educação, assim como a comunicação, na minha leitura, requer o outro, né? Requer o corpo presente. Nós estamos aqui num processo informacional. Talvez um processo informacional um pouco mais rico, porque permite a voz, a imagem, a gente compartilha minimamente aqui uma iluminação, mas ainda assim é um processo informacional e não comunicacional, que é um processo complexo, sujo. Então, a gente poderia estar falando do mesmo assunto em ambientes distintos, e o efeito dessa comunicação, por mais que as palavras fossem as mesmas, seria outro. Então, eu não acredito muito em EAD, né? E também, né, esse processo de aula remota, né, a gente perde muita coisa. Algumas possibilidades aparecem, né, de eu poder compartilhar um conteúdo midiático de forma imediata, mas a gente perde muita coisa, né? E pensando nesse papel do professor, né, de criar possibilidades de acesso ao conhecimento, de criar caminhos ao desenvolvimento de competências, né, de apresentar e ampliar, né, o conteúdo teórico, de possibilitar o exercício técnico, quando passa a ser imediato, né, por uma ferramenta tecnológica, quando a gente passa a fazer isso através dessa ferramenta em específica que é o computador, me parece que muita coisa se perde. Isso tudo que se perde, né, em função do que fica, será que a gente pode chamar de educação? Será que a gente ainda pode chamar de educação? Ou seria uma outra coisa? Talvez um treinamento, talvez uma outra dimensão. Quem quer falar primeiro? Fique à vontade. Claro. Olha só, é claro que a gente perde muita coisa, né? A gente não pode acreditar que uma relação que é mediada por um instrumento tecnológico, ela vai se dar com a mesma qualidade, com a mesma intensidade que uma relação no presencial, no olho a olho, né? Então, assim, é claro que você está numa sala de aula com seu aluno, né, ouvindo ali de perto, na proximidade, não se dá da mesma forma que uma relação que é mediada por um equipamento. E isso não só na sala de aula, em qualquer relação, né? É completamente diferente. Eu acho que tem perdas, mas eu acho que nós temos formas de minimizar essas perdas, né? Então, por exemplo, eu já vinha estudando, antes disso tudo, sofrimento psíquico de estudantes universitários, né? Então, assim, nos últimos tempos, a gente vinha ouvindo muito fala de estudantes sobre o sofrimento psíquico, nós víamos vendo registrado suicídio dentro das instituições, aumentando o número de suicídio entre estudantes, aumentando comportamento de automutilação entre estudantes, porque a própria estrutura acadêmica ela é perversa,
né? A academia, ela tem rituais, ela tem forma de funcionamento que são muito perversos, né? E que no presencial, muitas vezes, mesmo a gente estando no presencial, numa sala com 50, 60 alunos, o professor não dava conta de prestar atenção nos seus 50, 60 alunos. O aluno que se aproximava dele, ele acolhia alguns, tinha professores que nem não quer acolher nenhum. E por outro, o que foi que eu vi? Então, assim, e por diversas vezes ouvi queixas, né, de estudantes com relação ao comportamento de determinados professores, que eu dizia assim, não, gente, eu não posso acreditar que isso foi feito por um professor, muito menos um professor psicólogo. Sou psicóloga, dou aula no curso de psicologia. Eu coordeno um serviço de psicologia na instituição pública, né? E nós, inclusive, criamos um sistema de plantão psicológico para dar conta do sofrimento psíquico da nossa comunidade acadêmica. Então, o presencial não garantia o afeto, não garantia o cuidado. Da mesma forma que eu digo que o presencial não garantia a inclusão dos nossos estudantes. Então, hoje, quando eu vejo meus colegas dizerem nem um estudante a menos, nós não vamos começar enquanto não tiver garantia de inclusão de todos os estudantes. Eu sei desde quando nós nos preocupamos com a inclusão dos nossos alunos no presencial. Nunca nos preocupamos. Não queríamos saber se o aluno faltou à aula porque ele não tinha o dinheiro do transporte naquele dia. Ele tinha que escolher ou comer ou pegar o ônibus para ir para a faculdade. E nós não considerávamos isso. Nós dávamos falta e dizíamos a ele, o problema não é nosso. Entendeu? Dizíamos a eles, olha, a aula é presencial, não é EAD, não. Nós não podemos dar conta disso. Quantas vezes nossos alunos disseram, professora, olha, eu vou precisar chegar todo dia na sua aula, 15 minutos atrasado, porque eu saio do trabalho 1h, não dá para eu chegar aqui 1h30. E eu disse assim, filha, eu sinto muito, você vai ter que escolher. Eu não, porque... Mas, assim, colegas que se comportaram dessa maneira. Então, eu entendo que... e aí eu falo a partir desse ponto de vista, não é, que estar presente ou estar virtualizado vai garantir. E agora, na virtualização, os professores passaram a conversar com os estudantes. Então, não foi incomum ouvir depoimento de estudantes, né, de que muitos professores, antes de começar a aula, perguntavam como é que eles estavam, se estava tudo bem, como é que estavam as coisas ali. A virtualização nos obrigou a isso, talvez por conta, não porque era a virtualização, por causa das condições que nós nos encontrávamos na pandemia. Com isso, eu não estou querendo dizer que a virtualização é menor, o que eu estou querendo dizer é que existem coisas boas em um e em outro. Né? Fazer educação, nós vamos fazer, eu acredito, como educadora, eu acredito que nós fazemos educação, seja no presencial, seja no virtual. Depende da forma como nós conduzimos o nosso fazer. Depende da forma como nós nos relacionamos nesse processo de ensino-aprendizagem. Prefiro a sala de aula, presencialmente com os meus estudantes ali, sem dúvida nenhuma, não é? Mas eu acho muito pior num momento como esse, aí eu estou considerando esse momento, num momento como esse, eu não estar próxima dos meus 50 alunos. Porque hoje eu tenho 2 grupos de estudo, eu tenho um grupo de pesquisa dentro da minha instituição pública, e eu digo, os que estão ali são os poucos privilegiados, e todos os outros que não estão, que não puderam, não tiveram acesso. Né? Então, assim, inclusão e exclusão nós vamos ter. Cabe a nós, independente se estamos no virtual, se estamos no presencial, humanizarmos essa relação. A gente tem a responsabilidade de humanizar, seja qual for o formato, né, que a gente tenha. Eu acredito que a gente vamos voltar. Eu acho que... E eu digo isso especialmente para nós, os nordestinos, né? Nós, os nordestinos, somos muito, muito afetuosos. Nós precisamos pegar, nós precisamos abraçar, né? Nós precisamos ali acolher, botar o outro no colo. Professor nordestino é igual a galinha, que sai com os pintos todo debaixo do braço, ali acolhendo. Isso é o nosso formato. E, sem dúvida, que não está ali
Quantas vezes eu estava em sala de aula, chegava um aluno que foi do semestre anterior, entrava na sala de aula, pelas costas vinha e beijava na cabeça, onde você vê isso, né? Então, hoje você não tem isso. Então, assim, a gente perde muito, perde muito. Perde muito. Perde porque nós não tivemos tempo de aprender com calma, perde porque não conhecemos todas as possibilidades de utilizarmos essa tecnologia de maneira apropriada. Aprendemos a trocar o pneu com o carro, andando, como o Jorge disse, né? Mas eu acho que tem, com todas essas perdas que nós temos, eu acho que nós temos uma responsabilidade que é uma responsabilidade da humanização. Então, assim, eu, por exemplo, entendo que nesse momento, né, embora a gente tenha procurado cumprir rigorosamente todos os programas das disciplinas, os professores ficavam ali na sala de aula virtual 3 horas com os nossos alunos, cumprindo a carga horária da disciplina, usando discussão de texto, usando filme, usando isso, usando aquilo. Mas eu entendo que esse, por exemplo, não é um momento que a gente precisa ter, nem a exigência de dar conta de conteúdo. Né? Esse não é um momento de dar conta de sermos conteudistas. Eu acho que nesse momento é um momento que nós, enquanto educadores, e as instituições privadas em especial, privadas em especial, elas precisam promover ações que são ações transformadoras, ações que são relevantes para a educação, né? Então, assim, nesse momento que é um momento de virtualização, a gente precisa priorizar as pessoas, independente de qual é o desempenho intelectivo delas, né? Sair desse mundo que nós temos da competitividade, para que essas perdas, Anderson, elas sejam menores, né? Então, assim, vamos ter perdas, temos, né? Jamais vai ser igual a relação no presencial e mediado por uma tecnologia, mas nós, enquanto educadores, nós temos um papel fundamental para fazer com que essas perdas elas sejam menores enquanto essa virtualização for necessária, enquanto essa precarização for necessária. Eu acho que nós precisamos estar atentos para diminuir os impactos psíquicos, né? Porque não são poucos. O sofrimento psíquico não é pouco nesse período. Então, assim, estudantes que têm dificuldade de concentração, ficar uma hora no frente do computador para quem tem dificuldade de concentração, isso é um horror. Então, assim, nós, por exemplo, promovemos uma orientação psicopedagógica durante esse processo de virtualização para diminuir as dificuldades dos nossos estudantes. Eu acho que nós temos compromisso com isso, percebe? Mas vamos ter perdas aí, que são perdas significativas, não é? Mas, tanto nós quanto os nossos estudantes, nós precisamos ser preparados para o agora. E aí eu vou dizer uma coisa pensando como psicóloga, né? Hoje, atualmente, nós estamos no grande debate, por exemplo, da virtualização das práticas. Você imagine, da disciplina teórica, tudo bem, mas aí, de repente, você vai começar a fazer estágio virtual. Como é que vai ser esse estágio virtual? Então, há uma grande discussão nacional aí no país, do Conselho Federal de Psicologia, da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, com relação a essa virtualização. Eu não posso imaginar perda maior do que você virtualizar um estágio, como um estágio em psicologia com um aluno que nunca fez um atendimento na clínica. Então, você veja, um aluno que nunca entrou numa clínica, ele nunca fez um atendimento presencial com uma pessoa, como é que, de repente, agora ele vai começar um estágio e fazer um atendimento virtualizado? Por outro lado, hoje, a psicologia ela tem sido eminentemente virtual, porque nós, psicólogos, temos feito os nossos atendimentos virtuais, inclusive por uma sugestão do próprio Conselho Federal de Psicologia, como uma forma de nos protegermos da epidemia. Né? E muita gente começou a terapia agora porque foi virtual, não tinha possibilidade de fazer antes no presencial, por uma questão de não ter tempo de se deslocar, de
não ter saco de ir até, se deslocar até, e que começou a fazer terapia e que relatam, tem ouvido relatos de pessoas que estão extremamente satisfeitas, que dizem, não sei se eu voltarei para o meu atendimento no presencial. Então, e aí eu pego e eu não treino meu aluno que está no último semestre do curso a fazer um atendimento virtual, depois dele ter tido 3 semestres aí de atendimento presencial, eu tenho a obrigação de ensinar ele. E porque eu preciso preparar ele para o mundo atual. Né? Eu preciso preparar ele para, na hora que ele saia da instituição, ele esteja preparado para fazer esse atendimento agora virtual, porque o presencial ele já teve a oportunidade de aprender. Então, assim, pegando esse leque bastante amplo, e eu fui, assim, bem ampla mesmo, mas no sentido de dizer, sim, nós temos perda, eu não faria um estágio virtual com um aluno que está iniciando o estágio agora, absolutamente, acho que a gente precisa ter calma e esperar o presencial para primeiro você saber o que é presencial para depois experimentar o virtual, mas por outro lado, você precisa preparar as pessoas para o mundo, assim como os pais precisam preparar os seus filhos para o mundo, coisa que a gente não faz, principalmente nós do Nordeste não fazemos, a gente quer eles debaixo com a gente, mas a gente tem que preparar os nossos filhos e os nossos alunos para o mundo. Nós temos que educá-los para o mundo, para o que eles vão enfrentar quando eles saem da nossa proteção. Né? Então, assim, eu entendo que nós precisamos, nesse momento, capacitar os nossos estudantes para que eles lidem com essa virtualização. Eu acho que os estudantes que passarem por esse processo, eles conseguirão desenvolver competências e habilidades que estudantes que não passaram por isso se recusaram. Eu tive vários que se recusaram, de estudantes que eu ligo, e você não fez sua matrícula, não vai fazer sua matrícula? Não, professora, só volta a estudar quando acabar essa virtualização. Eu lamento, ele está perdendo a oportunidade de aprender coisas preciosas. Eu acho que perde muito mais quem não experimenta essa possibilidade e não tem a possibilidade de desenvolver competências e habilidades que o novo mundo vai nos exigir, do que aquele que simplesmente se recusa ou não tem essa oportunidade porque não tem recurso, porque não tem a tecnologia, porque mora numa casa com um cômodo só, com 10 pessoas, e, portanto, não tem nenhum tipo de privacidade para assistir uma aula, que isso também são aspectos que a gente precisa considerar quando a gente está falando de virtualização de aula, né? Não sei se eu fugi muito, professor é fogo, né? E mulher, então, eu falo demais. Mas, assim, eu espero que eu tenha contemplado mais ou menos o que você falava aí, dessa questão do que nós perdemos com isso, né? Muito bom, agradeço muito. Daqui a pouco eu comento. Vamos passar a fala aqui para o professor Jorge Bicos. Excelente, excelente. Eu gostei muito de ouvir, porque, de alguma forma não, de uma forma plena, eu estou nesse olho do furacão que você acabou de comentar, o Anderson sabe disso. Eu resolvi, depois de velho, voltar a estudar. E eu estou no curso de psicologia. E eu estou no 10º semestre. Né, Jura? Então, eu estou passando exatamente como aluno pela mesma situação que você acabou de descrever. Né? E que a gente está aí nesse debate, né? Muito grande e tal. Eu penso como você, eu acho que, eu penso que, assim como existe, claro que não é psicologia o que eles fazem, né, mas como o CVV, o Centro de Valorização da Vida, fazia já há mais de 40 anos uma prevenção ao suicídio ao telefone. Sim. Né? Ao telefone. Não é terapia, é muito diferente, não estamos entrando aqui nessa questão, fazia pelo telefone, né? E que, de alguma maneira, os cursos de psicologia vão ter também que capacitar os seus alunos a fazer atendimentos virtuais. Sim. Porque isso não vai, mesmo quando a vacina chegar e a pandemia passar, isso não vai mudar. Né? Isso não vai mudar. Uma cidade como São Paulo, para você ser psicólogo, muita gente não faz terapia porque tenho que sair do trabalho e eu tenho que ainda passar ali para deslocar. Então, tem uma série de questões, né? Então, eu acredito que as duas modalidades vão ter que coexistir. Eu acho que você desenhou um cenário
Perfeito. Acho que novas situações demandam novos desafios para os formadores, né? Então, eu falo como aluno, né? Às vezes eu me ressinto um pouco, desculpa, eu vou fazer aqui um desabafo de aluno, né? Já velho, de cabelo branco, né? Mas um aluno, eu me ressinto um pouco com uma certa rigidez dos meus, não de todos, mas de alguns professores e que estão lá encastelados também nos conselhos federais, regionais, etc., etc., e que perdem a dimensão do que você acabou de descrever, que é o chão de fábrica, o dia a dia, né, a condição, o mundo, né? A internet existe no Brasil desde 95, né? Em 2000 teve a primeira bolha, né? Não adianta, né? E aí, emendando um pouco essa fala, gostei muito de te ouvir, eu queria que você fosse minha professora. Queria que você fosse minha professora, porque eu vejo que você tem mais lucidez do que muitos que são meus professores. Não todos, é claro. Eu queria dizer o seguinte, o Anderson sabe disso, a gente estudou juntos, né, lá quando ele fazia mestrado, né, na Unip. Existem duas vertentes, né, dentro da área de comunicação, quando se fala em tecnologias digitais, né, uma que era a vertente chamada tecnófila, né, que era aquele povo feliz do oba-oba, né, do coro dos felizes, dos encantados, que achavam que a chegada da internet iria mudar o mundo, né? E só que não, né? Só que a gente não se alinha a esse coro dos felizes, né? Dos encantados, né? E existe também uma outra linha, que é a chamada linha dos tecnófobos, que era aquela linha que acha que a tecnologia é tipo o exterminador do futuro, né? É a Skynet que vai dominar todo o planeta, vai destruir a humanidade e que nós vamos ficar todos engolidos na Matrix, né? Então, eu e o Anderson, nós sabemos que tanto uma visão quanto outra, ela peca por uma ingenuidade e por um deslocamento epistemológico grave, que é colocar a tecnologia como sujeito da frase, né? Assim, que é colocar a tecnologia como sujeito da frase, não como instrumento. Quer dizer, nesse caso, o ser humano vira o instrumento, a tecnologia vira o sujeito, né? Tanto para os tecnófilos como para os tecnófobos, né? Aqueles que falam assim, o mundo não é mais o mesmo depois da máquina a vapor, depois da máquina de escrever, depois da lâmpada elétrica, depois do chuveiro elétrico e depois da internet. Quer dizer, é uma visão ingênua, né? E aquele povo do coro dos felizes, que na área da comunicação 90% é essa galera, né? Que só falta fazer um bloquinho e desfilar no carnaval, dizendo assim, oba, 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 a internet chegou para nos salvar, né? Também são muito ingênuos, né? E eu acredito assim, você tocou num ponto, né, Kátia, que é assim, a diferença entre a formação e a instrução, né? Eu acredito que um professor que é formador, ele é formador, seja no ambiente virtual, seja no ambiente presencial. E o professor que é mero instrutor, ele vai ser mero instrutor no virtual ou no presencial. Você deu o exemplo da prova no início da nossa conversa. Fantástico, né? Quer dizer, não adianta você aplicar aquela prova conteudista na sala de aula, sim, ou aplicar aquela prova conteudista no Google Forms. Vai dar no mesmo. Ela é conteudista em qualquer situação. Não é? Agora, não é, portanto, a tecnologia que faz a diferença. Eu acho que isso é um equívoco de olhar para a tecnologia como ela fosse ou a redentora ou a maldição de tudo. Né? Colocá-la como sujeito. E a gente tem uma palavra na filosofia que é chique, né? É hipostasiá-la, né? É torná-la, dar a ela uma ontologia que ela não tem. Eu tive, posso falar na minha vida de aluno, eu, sinceramente, tive muitos professores, e tenho, que eu preferia no virtual. A
porque eles são meros instrutores. Então, para mim não faz diferença nenhuma estar na frente deles ou não. Vão lá, ficam vomitando conteúdo, data, nome, blá, blá, blá. Você tem que ficar decorando. Até hoje é assim. Eu, como aluno, falo. Até hoje é assim. Vou lá na faculdade de psicologia, mesma coisa, né? Que ano nasceu Carl Rogers? Pô, tem pergunta melhor para fazer, não, sobre o Rogers, né? Certo? Assim, não tem pergunta mais inteligente, mais interessante para falar sobre a psicologia humanista, né? Que é tão cara para mim, eu fico até revoltado quando eu vejo um negócio conteúdo, transformar a psicologia humanista numa coisa conteudista. Fala assim, se o Roger deve estar se mexendo no caixão, né, em ver esse negócio aí, né? E então eu tenho professor, sinceramente, que eu gostaria de preferir ele no virtual, assim, sabe? Bem longe de mim, né? Porque, assim, para mim ele é só um mero regurgitador de apostila, né? Agora, tem professor que não, tem professor que tem um caráter uma vocação formadora que aguça a nossa curiosidade, que estimula, que inquieta, que nos torna impacientes, né? Isso que é fundamental. E que aí, tanto faz se eu tive professores na faculdade de psicologia assim, ele no presencial era excelente, no virtual também, né? Assim, ele nos instigava do mesmo jeito que nos instigava no presencial. Então, eu tenho a impressão que o problema da ferramenta não é exatamente esse o problema, né? Acho que o buraco é mais embaixo, né? Na minha experiência mais recente como aluno, viu, Anderson? Né? Sim, eu estou falando aqui, compartilhando. Eu vejo, assim, colegas, né, professores que eu, na posição de aluno, me davam vergonha alheia, né? E que eu preferia que ele ficasse no virtual, né? Eu falo assim, eu atravessei a cidade de São Paulo para ver isso, né? Para fazer isso com Carl Roger, para fazer isso com Lacan, para fazer isso com Freud, né? E tinha professores que são maravilhosos. E quando a gente veio para o virtual, eles continuaram arrancando lágrimas nossas, porque eu acredito que a grande questão, só para fechar, está aí, né? O modelo formador é o modelo que nos aguça o quê? A curiosidade. Né? O velho Aristóteles dizia que todo ser humano, né, ele falava homem, né, porque ele era um grego do quarto século antes de Cristo, né? Mas, enfim, atualizando aqui só essa parte do Aristóteles, todo ser humano é vocacionado para aprender, para conhecer, né? É movido pela curiosidade, né? E o papel do professor, eu chego aqui aos meus 55 anos, né? E desses 55 anos, praticamente desde os 7 em sala de aula, né? Nunca, desde os 7 anos de idade, nunca estive fora da sala de aula, né? Seja como aluno, seja como docente. Acho que a melhor coisa que um professor pode fazer pelos seus alunos é aguçar a curiosidade, é instigá-los, é inquietá-los, é tirá-los da zona de conforto, é fazer exatamente, ensiná-los a perguntar, ensiná-los a questionar, ensiná-los a duvidar do que eles acham que já sabem, né? Colocar em xeque as suas certezas. Eu acho que isso pode ser feito, claro, de forma brilhante, me marcou muito, muitos professores me marcaram muito na minha história, né, no presencial. Mas eu acho que se o Paulo Freire tivesse aqui numa live, ele faria também muito bem esse papel. Claro, teria prejuízos? Teria, não há dúvida. Mas eu acho que você não seria o Zoom, ou o Skype, ou o Meet, ou seja qual fosse a plataforma, que iria mudar quem Paulo Freire é. É nesse sentido que eu quero dizer, né? Muito bacana. Muito obrigado, Jorge. Acho que tem uma palavra, né, que surgiu explicitamente na fala da Kátia e depois foi confirmada implicitamente na fala do Jorge, que é a necessidade de humanização, né? De como a gente carece, né, de humanização. Os problemas que nós encontramos no presencial dizem respeito à falta desse caráter humano e tudo o que ele significa, né?
o afeto, como a Kátia trouxe, né? O senso de responsabilidade com o outro, para com o outro, né? Então, acho que a humanização é algo que nos é muito caro, né? E ela vem sendo substituída em algumas dimensões por um conceito que é muito comum no campo da comunicação, que eu acho horrível, né? Tenho muitas críticas, que é a ideia de pós-humanismo. Existe uma ideia no campo da comunicação, né, que é um conceito de pós-humano. O que é o pós-humano? É aquilo que substitui o humano, né? Então, tem um grupo que defende o pós-humanismo, né, que defende essa coisa que acontece depois, né, com a morte do humano, e na catástrofe, né, a gente começa a perceber o quanto nos faltam, né, a humanidade, as coisas que são humanas, o abraço, o contato, o falar, o dialogar, né, o respirar o mesmo ar, tudo isso está dentro da instância da humanidade, né, e não da pós-humanidade. A gente precisa, né, da destruição, né, para começar uma reconstrução. Então, talvez, né, esse vírus já levou, né, mais de 80 mil vidas aqui no Brasil, e no mundo teve um impacto gigantesco, vem tendo um impacto tão gigantesco. Ele traz essa destruição, né, ele traz essa catástrofe. Quem sabe, né, quando isso tudo terminar, a gente não sabe bem quando, esperamos que breve, né, que a gente possa, de fato, nos reconstruir moralmente, eticamente, socialmente, reconstruir a nossa humanidade que foi sendo deixada de lado, né, ao longo dos últimos anos, principalmente, em função dessa ideia de pós-humanismo, de pós-humanização. E pegando novamente a fala do Jorge, né, tirar o sujeito, né, a tecnologia como sujeito, né, e colocar e devolver para, de fato, quem são, né, os e as sujeitos e sujeitas, né, dentro do contexto social e cultural. Vamos encaminhando para o nosso final. Quero deixar meu imenso agradecimento à professora Kátia, ao professor Jorge. A Kátia, a gente participa de avaliação de curso, então a gente divide, né, contextos diferentes, e no nosso trabalho, né, a nossa avaliação sempre tem como égide, né, como escudo, como instância primeira, esse caráter humano, né? A gente não vai com uma dimensão nossa pronta, mas a gente se integra à dimensão do outro, né, para daí começar a fazer o nosso trabalho. Então, é muito bacana ouvir, né, na fala da Kátia, de forma tão evidente e firme, né, esse caráter necessário da humanização. O professor Jorge, né, colega querido de longa data, que eu tive a chance de conhecer no mestrado, é uma figura que encarna, né, tudo isso que a gente chama de generosidade, né, de preocupação, né, com o outro. Então, acabou que o nosso encontro de hoje, né, foi perfeito, foi consonante, né, foram peças de quebra-cabeças separadas aqui por alguns quilômetros, que se encaixaram muito bem dentro dessa ideia. Deixo o meu agradecimento, quero fazer aqui uma homenagem em memória ao nosso querido professor da USP, Arlindo Machado, que nos deixou no dia de ontem, é uma referência no campo da comunicação, fica aqui a minha homenagem também a ele. E passo agora para vocês, para as palavras finais, né, para a gente poder encaminhar o nosso encerramento, e para que em breve, quem sabe, possamos estar juntos, né, presencialmente, de preferência lá na Bahia, viu, Kátia? Sim, à beira-mar. Né? Sim. Para a gente poder avançar na nossa conversa. Isso. Vai ser muito bom encontrar com vocês aqui na Bahia. São muito bem-vindas, viu? Muito obrigada, Anderson. Você me conhece já um pouquinho, né, por nossas caminhadas. Falar de educação, para mim, é um prazer. Eu gosto de fazer educação, eu gosto do espaço de sala de aula, diz que representa a educação, né? E, assim, poder falar sobre isso, refletir sobre a nossa prática, é sempre algo muito bom, né? Eu espero que nós sejamos capazes de, nessa reconstrução, fazermos algo melhor. Embora eu não tenha grandes expectativas com relação
essa mudança tão radical no ser humano, não. A psicanálise ela é uma teoria muito dura, ela nos ajuda a ver o que há de duro na vida, não o que há de bom. Mas eu acredito no ser humano por excelência, né? Então, vamos, pelo menos nós, né, educadores, nós que estamos responsáveis aí por ajudar o outro a ser melhor, por aprimorar o outro, que a gente seja capaz de fazer isso, né? De humanizar, de construir aí laços de afeto, muito mais do que laços apenas tecnológicos, né? Pouco importa a tecnologia, se o afeto não vem aí junto com ele. Muito obrigada por essa oportunidade. Jorge, muito prazer. Que você seja muito feliz, que a psicologia lhe faça feliz como me fez. Eu acho que não teria outra forma de me fazer feliz se não fosse pela psicologia, viu? Ah, legal, obrigado. Eu digo mesmo, apesar das luzes e sombras, eu também cheguei a uma certa conclusão que eu não estaria realizado se eu não me tornasse psicólogo, né? Compartilho com a sua visão, que é a do Freud, que o ser humano também não é exatamente essa florzinha que a gente, né, gostaria que ele fosse, né? Mas eu queria só lembrar, o Anderson, que o Anderson falou do pós-humano, e eu me lembro que uma vez, na sala de aula, quando essa coisa do pós-humano estava... Porque a área da comunicação é uma área que gosta de modas, sabe? E se colocou pós como prefixo, pronto. Pega assim, o povo acha que é chique, sabe? Elegante, né? Que vai tirar 10 no trabalho. Então, pós-modernismo, pós-modernidade, pós-humanismo, pós-humano, tudo que é pós na área da comunicação vira moda. E aí, uma vez perguntaram para o meu orientador o que era pós-humano, e ele respondeu numa única palavra: cadáver. Falou, na minha percepção, pós-humano é cadáver, né? Não tem outra definição melhor para mim, Anderson, do que essa, né? Pós-humano é cadáver, né? E obrigado, vocês me convidaram para falar sobre um tema caro para mim, que é a educação. Como eu disse, desde os 7 anos de idade, estou com 55, então, né, eu nunca fiquei fora da escola desde então, né, sempre tive presença na escola das mais diferentes formas possíveis, e nas mais diferentes escolas possíveis, né? E aqui eu deixo como palavras finais uma frase da Hannah Arendt, que eu gosto muito, quando ela se refere à educação. E ela diz que a educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele. E que a educação é também onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las do nosso mundo e abandoná-las aos seus próprios recursos. Né? Ou seja, não existe futuro para a humanidade se não passa pela educação. Né? Não existe. Assim, eu não vejo. Eu acho muito perigoso esse processo de financiarização da educação e transformação da educação como rentismo, commodity, e acho muito perigoso se a escola pública brasileira, se os protagonistas da escola pública brasileira não despertarem para o seu compromisso social. Nós não teremos um futuro reconhecível neste país e nós já estamos colhendo as consequências disso no campo da política. Para mim, isso que nós estamos vivendo na política é porque a educação falhou e feio. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado, Kátia, mais uma vez. Na semana que vem, deixar aqui o lembrete, teremos uma nova mesa com o professor Gustavo Menon, professora Beatriz Pacheco, o tema Educação, Inovação e Ambientes de Aprendizagem. Meu agradecimento final aqui aos dois. Fiquem em casa, se cuidem. Tá? Muito obrigado. Você também. Muito bom.